Senhor Jesus esteve aqui na terra, Ele fez muitos milagres, mas contarei apenas os acontecimentos da última semana de sua vida, pois estes são os que diz respeito à história da verdadeira Páscoa que está escondida dentro desse ovo. No domingo, antes da Páscoa, Jesus e seus discípulos dormiram na casa de seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, que moravam na vila de Betânia, que fica bem pertinho de Jerusalém. De manhã cedo, eles se dirigiram para a cidade de Jerusalém. No caminho, Jesus chamou 2 de seus discípulos e mandou que eles fossem até a vila, onde encontraria um jumentinho. Eles encontraram exatamente como Jesus lhes tinha dito. Desamarraram o jumentinho e quando estava saindo, o dono chegou perguntando: "O Senhor mandou dizer que precisa dele. Depois ele vai lhe devolver." Eles levaram até Jesus, colocaram suas capas na costa do jumentinho e Jesus montou. Muitas pessoas que estavam na cidade, ouvindo que Jesus estava chegando, foram encontrá-lo na entrada da cidade. Pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro cantando: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. O povo estava dando boas-vindas a Jesus como o Messias prometido de Deus. Imagine que naquele momento estava se cumprindo uma profecia que o profeta Zacarias havia escrito há mais de 400 anos a respeito da vinda do Salvador prometido. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Lembram da história que aconteceu no Egito? Naquela noite, um cordeiro foi morto em cada família israelita, livrando o primogênito da morte, e o povo saiu livre do Egito. A partir de então, a Páscoa se tornou a maior festa para o povo judeu. Aquele cordeiro morto em cada Páscoa era um retrato do Cordeiro de Deus, que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Os discípulos ainda não sabiam onde iam celebrar a Páscoa. Então Jesus chamou a João e a Pedro e disse: Vão preparar a Páscoa para nós. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Quando entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Siga-no até a casa onde ele entrar. Lá, o dono da casa mostrará a vocês uma sala arrumada onde poderão preparar a Páscoa. E aconteceu exatamente como Jesus havia dito. E os discípulos fizeram os preparativos. Quando todos estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o cálice e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, falou: Este é meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Aquele pão partido significava o corpo de Jesus que seria pregado na cruz. O vinho significava o sangue ali derramado para perdão e libertação dos nossos pecados. Jesus sabia que tudo fazia parte de um plano perfeito. O profeta Zacarias tinha profetizado também sobre a traição que sofreria. Naquele momento da ceia, Jesus mencionou que Judas o tinha vendido aos seus inimigos por 30 moedas de prata. E depois da refeição, eles foram para o Jardim das Oliveiras. Chegando lá, todos os discípulos ficaram sentados, enquanto nosso mestre chamou a João, Tiago e Pedro para o acompanhar. Ele disse: Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E ali no Getsema,
um lugar cheio de oliveira, ele foi orar. Ajoelhando num lugar à parte, ele disse: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E gotas de sangue com suor caiu do seu rosto. Tamanha era a sua agonia. Enquanto Jesus orava, os seus discípulos dormiam. Por 3 vezes ele orou repetindo as mesmas palavras. Finalmente, já consolado por anjos, ele falou para os seus discípulos: O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. O querido mestre foi levado por soldados maus. Ele, o Cordeiro de Deus, estava sendo levado para o sacrifício como o dia há muitos anos atrás o Cordeiro da Páscoa tinha sido morto, sacrificado pela libertação do povo lá no Egito. Dali Jesus foi levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa do povo judeu. Na casa do sumo sacerdote, muitas pessoas falaram mentiras sobre ele. Já amanhecia o dia de sexta-feira, quando Jesus, amarrado com cordas, foi conduzido ao palácio de Pilatos, o governador romano. Lá foi novamente interrogado. Os judeus ali reunidos gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Depois desta reunião, os soldados açoitaram o mestre. Usaram um chicote feito de tira de couro, com pedaços de metal e ossos nas pontas. Em seguida, vestiram um manto de seda vermelha em Jesus e puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos e o saudavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Em seguida, na sexta-feira da Páscoa, exatamente no mesmo dia quando o Cordeiro Pascal era morto, Jesus saiu pelas ruas de Jerusalém, levando uma pesada cruz sobre os ombros. Ao chegarem fora da cidade, no monte chamado Gólgota, Jesus foi pregado à cruz. Ele foi crucificado. Ali ele morreria por mim e por você, recebendo sobre si toda a ira de Deus pelos meus e os seus pecados. A Bíblia diz que temos a redenção, a remissão dos pecados, mediante o sangue de Jesus. Colossenses 1:14. Você não precisa mais pagar pelos seus pecados. Jesus pagou tudo na cruz. O propósito da vida de Jesus se cumpriu. Jesus gritou em alta voz: Está consumado! Ali na cruz, a conta dos nossos pecados foi totalmente paga. Deus aceitou o sacrifício do seu Filho Jesus. Os soldados que estavam no local fizeram um tipo de jogo com os dados para saber quem ficaria com as roupas de Jesus. Para o povo judeu, o dia do sábado estava quase começando, pois o dia começa para eles às 6 horas da tarde.
era necessário que tirasse os corpos da cruz. Para ter certeza de que Jesus realmente estava morto, um soldado pegou uma lança e furou o lado de Jesus, confirmando assim a sua morte. Depois disso, Pilatos permitiu que José de Arimateia, um nobre que era seguidor de Jesus, levasse seu corpo para ser sepultado. O mestre estava morto. Então pegaram o corpo do Senhor Jesus, enrolaram em lençóis de linho cheio de aromas. O governador colocou um selo especial, lacrando a porta da sepultura com uma pedra. Os soldados ficaram postos guardando o túmulo. Todos os amigos de Jesus reuniram-se em casa. Já não havia esperança em seus corações. Esqueceram de todas as promessas que Jesus havia feito. Mas no domingo, bem cedo, Maria e outras mulheres seguidoras de Jesus tinham ido ver novamente o corpo do Mestre amado para chorar e levar mais perfumes. Foi quando elas tiveram um grande espanto, pois a enorme pedra que fechava a entrada do sepulcro estava afastada. O sepulcro estava aberto. Aí havia 2 anjos que disseram: Ele não está aqui. Não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou, como lhes havia dito. Assim, as mulheres voltaram e contaram para os discípulos o que o anjo lhes falara. Então João e Pedro foram correndo ao sepulcro e viram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Havia apenas os lençóis. Mas no fim daquele mesmo dia, que grande surpresa! Todos estavam trancados na casa de Maria, quando de repente ele apareceu e os saudou. Paz seja convosco. Jesus está vivo! Ele viveu de novo! Esta é a verdadeira história da Páscoa, que os ovos de chocolate escondem. Jesus morreu por causa de seus pecados, porém ele venceu a morte. Hoje ele está vivo. E hoje também ele pode habitar no teu coração, se você crê nele de todo o coração. Reconhecendo que é pecador, acreditando que Jesus morreu e ressuscitou por você, você pode ser salvo dos seus pecados.